Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala, tu concurseiro, fala, tu concurseira, seja muito bem-vindo para mais um ao vivo aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou o professor Aaron Marques, seu professor de leis especiais, de leis municipais e direito administrativo aqui da Implacável Concurso. É um prazer enorme estar com você novamente aqui para fazer mais uma live sobre o concurso da Guarda Municipal de Porto Belo. Meu irmão, esse concurso tá para sair, tá na beirinha, o forno tá bem quentinho, já tá batendo o cronômetro para esse concurso sair. E se você é um concurseiro de verdade que vai ser aprovado e vai ser guarda municipal ainda no ano de 2024, você tem que ficar presente na live, tem que deixar o seu like, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal e escrever aqui embaixo, ó, eu vou ser aprovado em 2024. As palavras, elas têm poder e se você profetizá-las, vai acontecer. Comenta aí, eu vou ser aprovado em 2024. E se você ainda não faz parte da família Implacável Concurso, o que é que tu tá fazendo da tua vida, meu irmão? Clica aqui embaixo no link da descrição, entra no nosso grupo para pegar o material e entra também no nosso site para você adquirir o nosso curso e preparar-se da melhor maneira possível para o curso e concurso que mais aprova guardas municipais no Brasil. A Implacável Concurso vai estar com você até a sua aprovação. Positivo, operante. Hoje iremos trabalhar aqui umas leis que são importantíssimas, que caíram nos editais passados, porém, contudo, todavia, elas foram alteradas. Tanto a lei de abuso de autoridade, quanto a lei também do Estatuto do Idoso, que hoje nós chamamos de Estatuto da Pessoa Idosa. Olha, é importantíssimo que você já comece a se atualizar, porque realmente a banca não vai cobrar coisas do passado, não vai cobrar leis que foram revogadas. E se você é um concurseiro inteligente e que vai passar, você tem que estar preparado antes mesmo do prefeito pensar no edital. Quando ele pensar no edital, você já bateu ali pelo menos 80% do novo edital que vai sair. Isso dá para fazer? Com certeza, de forma inteligente e logicamente, tá? Com uma equipe preparada, qualificada para fazer você ser aprovado nesse ano de 2024. Esse ano, irmão, você vai falar, mulher, tu vai falar, eu sou guarda municipal. Amém? Bora pra cima? Podemos começar? Então vamos lá. Hoje, resolução de questões dessas duas leizinhas muito queridas, tá bom? No concurso público atualmente e que é importantíssima que você saiba, logicamente, que vai ter muito bizu, tá bom? E se você quer mais bizu, não esquece também, segue o professor Aaron Marques nas redes sociais, prof.aureno_Marques. Padrão? Show de bola? Podemos conseguir? Podemos prosseguir? Bora pra cima então. Primeiríssima questão já aí na sua tela. Vamos lá. Primeira questão, acerca dos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei 13.869 de 2019, é correto afirmar que, vamos lá, questãozinha que pede a correta, então preste muita atenção. Item A.
Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença do elemento subjetivo especial, isto é, a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda a atuação por meio de mero capricho ou satisfação pessoal. Vamos lá. O crime de abuso de autoridade, ele é um crime próprio, é um crime funcional, que ele precisa do requisito da funcionabilidade pública para que ele seja incutido dentro da nossa esfera jurídica. Existem alguns quesitos, alguns critérios que você tem que preencher para ser configurado o crime de abuso de autoridade, tá bom? O primeiro, eu já vou te adiantar, que é o sujeito ativo. Todo crime tem um sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que pratica, aquele que rouba, que mata, que trafica, que lesiona, que extorque, que pratica abuso de autoridade, tá bom? E o sujeito passivo é aquele que sofre, aquele que é lesionado, aquele que é morto, aquele que é extorquido, aquele que é roubado, aquele que é furtado, aquele que sofre o crime de abuso de autoridade. Em primeira instância, em primeiro momento, o sujeito passivo do crime de abuso de autoridade, sabe quem é? Não é a pessoa que sofreu, é o Estado. Nossa Senhora! Realmente, tá? Por quê? Porque quando você é um funcionário público e você está ali representando o município, representando o Estado ou representando a União, não é o José, não é a Maria, não é o Cleiton, não é o Miguel, não é o Elias, não é a Camila, não é a Josefina, é o Estado, é o município. Quando você futuramente estiver vestido lá, bonitão, arrumadinha, com a farda da Guarda Municipal de Porto Belo, não vai ser você. É um pedacinho da prefeitura, da área de segurança pública que está atuando, tá bom? E, além do mais disso, existe a tipicidade, que é você praticar um tipo do crime que está previsto na lei de abuso de autoridade, e você tem que praticar isso com um dolo específico, com a finalidade, que é justamente o que a própria questão vem dizendo, a finalidade de prejudicar uma pessoa, de beneficiar a si mesmo, de atuação por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então o item é e tal, perfeitinho. Lembrando, existe sim a exigência do dolo específico para configurar o crime de abuso de autoridade, ok? Então vamos lá. Item A, aparentemente, já é nossa resposta. Vamos lá procurar o que é que está errado nos outros itens. B, aquele que exerce função pública transitoriamente, ou seja, temporariamente, ou sem remuneração de grátis, não é considerado autoridade pública, de modo que não pode figurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. É errado, tá? É errado. Segura o item B, que já já nós vamos bater nesse ponto em relação aos sujeitos, tá? Para eu não dar spoiler da questão, fica aí, espera um pouquinho. C, nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do Ministério Público. Veja bem, quando você fala de um crime que foi praticado por um funcionário público e é um crime funcional, esse crime, em regra, ele é de ação penal pública incondicionada. A representação. Basta que as autoridades tomem conhecimento para que se prossiga os procedimentos legais. Ou seja, não é necessário que a pessoa que foi ofendida, a pessoa que foi abusada, ela vá até a delegacia, ela procure o Ministério Público, ela procure a abertura de um inquérito, ela procure a persecução de uma ação penal. Não precisa. Por quê? É de ação penal pública incondicionada aos crimes da lei de abuso, tá bom? Porém, contudo, todavia, quando a ação penal pública é incondicionada e é o Ministério Público que está presidindo aquela ação e ele fica ali de boa, não faz nada, deixa pra lá, ele fica inerte, pode vir o particular, olhar para a situação, ver que o Ministério Público não cumpriu aquele prazo que ele tinha para oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento e pode falar assim, ó, ei, bicho, tu não tá fazendo nada aí, pois eu vou pegar esse processo e eu mesmo que vou para frente. Ou seja, é a ação penal privada, subsidiária, substitutiva da pública. Olha que massa. Isso pode acontecer? Pode sim, de acordo com a nossa lei, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia? Não. Para que ele ofereça essa queixa substitutiva, subsidiária, é necessário a inércia por parte de quem? Do Ministério Público, tá? Item C foi pro beleléu. D. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou, quando incapaz, de seu representante legal. Meu Deus do céu, equivocadíssimo, tá? Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação
penal pública incondicionada. Todos, professor, todos. Item E. Os particulares jamais poderão concorrer para os crimes de abuso de autoridade, pois estes são privativos de agentes públicos. Veja bem, quando ele fala que esse crime, ele tem como requisito ser agente público, né, que é o sujeito ativo do crime, beleza, está certinho, mas nada impede que o particular trabalhe junto com o agente público, em concurso com o agente público, sabendo da condição de agente público. Nesse caso, ele pode também fazer parte do sujeito ativo do crime de abuso. Então vamos lá. Em regra, particular pode participar? Não. Salvo se ele concorrer para aquele crime. Se ele participar através do concurso, do conluio com o agente público. Nesse caso, ele também vai ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Belezura? Então o item E está errado. Está errado, errado demais. Item A é a nossa resposta de aprovado você será no ano de 2024. Amém? Bora pra cima? Vamos lá. Tá aqui pra você. Eu trouxe a resposta no formato da lei também, meu patrão. Aqui primeiro, tá? Falo do nosso dolo, tá? O dolo especial ou dolo específico, tá? Tanto faz aí, pode aparecer das duas formas na sua prova. O parágrafo único vai falar sobre justamente quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Olha o que ele fala. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Ou seja, pode ser sujeito ativo, na verdade, qualquer agente público. Quando nós estudamos agentes públicos lá no direito administrativo, nós vimos que é qualquer pessoa que tem um vínculo com a administração. Pode ser eu como policial militar, o professor Elias como policial militar também, pode ser você como futuro guarda municipal, não é isso? Pode ser o mesário das eleições que não recebe nada, só um lanchinho, e ele também pode praticar abuso de autoridade. Professor, mas é temporário, ele não recebe nada, ainda assim vai? Ainda assim vai. Até aquelas pessoas que participaram daquela operação em Brumadinho, como voluntários, eles naquele momento tiveram um vínculo com a administração. Naqueles momentos eles eram o quê? Agentes públicos e poderiam praticar abuso de autoridade. Massa? Bora lá. 3. Os crimes desta lei são de ação penal pública incondicionada. Ei, meu irmão, é todos, tá? É todos. Artigo 3º, parágrafo 1º. Será admitida ação privada se, olha aí, ó, caso a condição, a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Por quem, hein? Pelo Ministério Público, tá bom? Cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ou seja, o MP pegou o processo, ficou inerte. De boa. O particular foi lá e pegou para ele numa ação penal privada subsidiária da pública. Só que aí o particular também chegou um momento que ele nem ligou mais. E aí o Ministério Público olhou e falou assim, vou fazer alguma coisa? Pegou lá o processo de novo e botou para frente. Pronto. Ação substitutiva. Ele ficou inerte, o particular foi lá, pegou. Ele ficou inerte, o MP foi lá, pegou de volta. É só isso. É só isso, tá bom? Bora para cima. Segundíssima questão está na sua tela. Qual o crime cometido por agente público quando for praticado com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal? Eu acho que é qual, hein? Logicamente que é abuso de autoridade. Letra B, segunda questão, bora passar nesse concurso. E se você está gostando até agora dessa live, faz o seguinte, ajuda o professor, ajuda a Implacável, curte esse vídeo, compartilha também, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo novamente. Eu vou ser aprovado na Guarda Municipal de Porto Belo em 2024, tá bom? Profetiza as tuas palavras, irmão. É de importância gigantesca que você faça isso. Depois, tu vem pra cá, tu vai bater o printzão de aprovado e colocar assim, ó, viu? As palavras, elas têm poder. Bem que o professor Aurélio falou. Eu disse, viu? Eu disse. Vamos lá. Terceira questão. Em relação aos crimes de abuso de autoridade, assinale a opção correta. Vamos lá. Item A. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de prova configura abuso de autoridade. Olha, isso daqui não procede. Tá?
quando há uma divergência na interpretação da lei em relação a um caso concreto, isso não vai ocasionar, configurar o crime de abuso, tá? Não é porque um juiz falou uma coisa e o outro falou outra que pode prejudicar ou beneficiar o réu, que isso vai prejudicar e vai causar um abuso. Não, porque é uma interpretação, é uma simples interpretação, não é uma decisão, não é uma decisão monocrática, não é uma decisão absoluta, é só uma interpretação, tá bom? Vamos lá. P. São penas restritivas são penas restritivas de direito, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão temporária e sem vencimentos do cargo, ou função ou mandato, as quais podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa. Opa, aqui tá legal, e eu vou fazer o seguinte, se você quer um bizu municipal, não é estadual nem federal, né? Se você quer um bizu municipal dessa parte dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos, substitutiva das penas privativas de liberdade, faz o seguinte, deixa o teu like aí agora, tá? Deixa o teu like que eu vou te passar um bizu. Meu irmão, é o bizu. Segura aí. E aí, foi? Deixou o like? Não custa nada. Bora lá. Segura o item B. Item C. Apenas os membros de poderes podem ser sujeitos ativos de tais infrações penais, excluída a possibilidade de prática por procuradores municipais. De novo, tá? Olha para cá. Qualquer agente público. Qualquer agente público. Pronto. Acabou. Policial? Pode. Procurador? Pode. Juiz? Pode. Delegado? Pode. Gari? Pode. Tá bom? Qualquer funcionário público tem vínculo com a administração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso. Ok? Alright, let's go. Então, item C está errado. D. A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é pública condicionada? Não, meu Deus do céu, é pública incondicionada à representação, tá bom? Item E. A perda do cargo e a inabilitação temporária para o exercício da função pública são de efeitos automáticos da condenação. O que é um efeito automático de uma condenação? É quando você é condenado e pronto, não precisa mais ter nenhum tipo de motivação. Isso está errado. Por quê? Porque deve ser motivado na sentença, mas reincidência. Eu vou explicar isso para você agora, porque você merece. Você tá aqui comigo, você deixou o seu like. Se você não tiver deixado, eu vou ficar muito triste, tá bom? Então, o item B é sim a nossa resposta e eu vou te passar agora um bizu municipal para você passar na guarda de Porto Belo, tá bom? Vem para cá. Olha aqui, ó. Só o artigo 1º, parágrafo 2º, dizendo que a divergência ela não vai, tá? Não configura o abuso de autoridade. E agora o nosso bizu. O bizu é esse, IP 15 preso 16. Saiba, tá? Deixa eu colocar aqui em cima bem bonitinho para você. O IP 15, ele fala sobre, ó, os efeitos, tá? Os efeitos da condenação. Já o preso 16, ele fala sobre a PRD, tá? Substitutiva da PPL, que são as penas restritivas de direitos substitutivas das penas privativas de liberdade, ok? Vamos lá começar aqui destrinchar para você como é que funciona. Temos aqui o I, do IP 15 preso 16. Esse I aqui, ó, deixa eu botar aqui para baixo, ele fala sobre a indenização. A indenização, ela é regra, tá? Ela é regra, ela sempre vai acontecer se tiver uma indenização a ser feita. Quando eu pego aqui o P do IP 15, eu estou me referindo o quê? A perda do cargo, tá? A perda do cargo, do emprego, da função, do mandato. Quando eu falo I15, aqui já é, ó, a inabilitação, tá? Inabilitação. E o 15 aqui, ó, é pelo prazo de 1 a 5 anos, tá bom? De 1 a 5 anos. Então, quais são os efeitos da condenação? IP 15. I, indenização. P, perda do cargo. E 15, inabilitação do exercício do cargo, emprego, função, mandato pelo prazo de 1 a 5 anos. Mas olha a observação importante que eu tenho que fazer com você. Preste atenção. Olha, tanto o P quanto o I15, eles têm algumas observações, tá?
Para que seja inabilitado e para que perda o cargo, é necessário ó, a reincidência, tá? A reincidência e também a motivação na sentença, tá? Ou seja, é a mesma coisa de dizer que não é automático, tá bom? E agora, partindo aqui para as PRDs substitutivas da PPL, que é aqui nosso, né, as nossas penas restritivas de direito, nós temos o PRE. O que é o PRE? O PRE é de prestação, ó, prestação de serviços, tá? Prestação de serviços. Só isso. E o SU-16, tá aqui. O SU-16 é de suspensão do exercício do cargo, emprego ou função pelo prazo de 1 a 6 meses. E como a questão falou, é sem vencimento, tá? Não vai receber nada. E essa PRD substitutiva de PPL, ela pode ser tanto aplicada de forma autônoma quanto cumulativamente. Positivo, operante? Então, caiu uma questão perguntando sobre efeitos da condenação ou sobre a PRD substitutiva da PPL, o que acontece? Você coloca na tela, coloca na folha. IP 15 preso 16, IP 15 preso 16. E aí você consegue já marcar e eliminar as questões que não são a resposta. Positivo, operante, bora lá? É isso aí, meu patrão. Merece ou não merece o teu like? É rapidinho, não custa nada. Bota aí, ajuda o professor, ajuda a emplacar. Bora pra cima. Quarta questão. Deixa eu colocar aqui nossa canetinha vermelha de novo e bora pra cima. Nos termos da Lei 13.000/2019, a sentença penal faz coisa julgada em âmbito civil, no âmbito administrativo disciplinar, se reconhecer ter sido ato praticado em... Vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o que é essa coisa penal julgada, o que é esse âmbito civil, âmbito administrativo. Olha aí, nós temos 3 esferas aqui no nosso ordenamento jurídico, tá? Basicamente, ok? Vamos lá. Temos a esfera penal, ok? Temos a esfera administrativa e temos a esfera civil, ok? Cada esfera é independente da outra, porém, em algumas vezes, elas, né, trabalham juntinhas, tá bom? Por exemplo, quando você pratica um crime, por exemplo, um abuso de autoridade, você sofre uma pena. Pode ser de reclusão, pode ser de detenção. Show de bola? Quando você pratica um crime dentro, né, dessa parte funcional, como agente público, como guarda municipal, você também pode sofrer dentro do seu estatuto de âmbito administrativo. Ou seja, você vai praticar uma transgressão. Essa transgressão, você pode sofrer várias consequências. Por exemplo, uma advertência, uma repreensão, uma demissão, entre outras coisas. E na civil, nós temos, por exemplo, a indenização, ok? Então, basicamente, quando você, como futuro guarda municipal, né, praticar um crime, Deus me livre, isso não vai acontecer, mas se você praticar um crime de abuso, você vai responder na esfera penal, né, levando ali para casa uma reclusão, uma detenção, vai responder na esfera administrativa, lá dentro do seu estatuto, dentro do seu código e regimento disciplinar, vai ter lá a transgressão que é igual, tá, esse crime, e você vai sofrer dentro da instituição, dentro da corporação, uma advertência, uma repreensão, uma demissão, uma cassação, entre outras coisas, e também no âmbito civil, você vai indenizar aquela pessoa pelo mal que você causou à vida dela, tá bom? Porém, contudo, todavia, tá? Mesmo dizendo que essas esferas elas são independentes, tá? Elas são independentes, existe um momento em que elas são excluídas de uma vez. Quando que isso acontece? Veja bem, quando eu pratico uma situação de estado de necessidade, de legítima defesa, de estrito cumprimento do dever legal, de exercício regular de direito, eu estou dentro, ó, das excludentes, tá? Das excludentes de ilicitude. Ilicitude. O que é isso, professor? Se você não estudou penal, é basicamente quando a situação acontece, é uma situação criminosa, porém ela deixa de ser crime. Por exemplo, você, como futuro guarda municipal, no domingo passado, você prendeu uma pessoa por Lei Maria da Penha. Você prendeu ela, levou para a delegacia, ela foi presa, tá lá guardadinha no cofrinho da delegacia. Show de bola? Só que ela se soltou. Ela se soltou. E aí ela foi atrás de você que prendeu ela. Foi o que ela fez? Comprou uma arma na feira e foi atrás de você.
Quando você estava no shopping com a sua família, você viu essa pessoa que você prendeu vindo na sua direção e pegando aqui, ó, com a mão atrás, puxando a arma, e você já sabia que era para você. Você, como futuro guarda, vai estar armado, puxou a arma também, ó, e pou, 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 derrubou, neutralizou a ameaça. Nesse caso, você agiu em legítima defesa. Naquele momento, o homicídio que você praticar ali, legalmente falando, não vai ser mais um crime. Ele foi descriminalizado pela excludente de ilicitude. E pense bem, se eu pratiquei uma situação que seria um crime, porém eu agi em legítima defesa, em exercício regular de direito, em estado de necessidade, ou seja, excluísse o crime, não há o que se falar de ser punido dentro da minha instituição. Não há o que falar de indenização. Então, quando acontece uma situação em excludente de ilicitude, faça coisa julgada, tanto em âmbito civil quanto em âmbito disciplinar. Professor, e o penal? O penal não, porque o estado de defesa, o excludente de ilicitude, ele acontece já dentro do âmbito penal. E aí ele influencia o administrativo e o civil também, excluindo tudo. Quando deixa de ser crime, deixa de ser infração também. Belezura? Vamos lá? Então, a resposta aqui é tudo certo. Item 1, 2, 3 e 4. Tá? Isso aqui você encontra lá no Código Penal, tá? A partir do artigo 23 lá. São as excludentes de ilicitude. Positivo, operante, show de bola. Podemos dar continuidade, tá? Vamos lá para cima então. Olha aí, artigo 8º da nossa lei fala o seguinte: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como também no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito positivo, ou seja, o âmbito penal, administrativo e o civil, se for em excludente de ilicitude, foi-se embora o penal, automaticamente foi-se embora o administrativo, automaticamente foi-se embora o civil, tá bom? Ou seja, isso significa que o quê? Faz coisa julgada. Positivo, operante. Quinta questão para você, meu querido. Vamos lá. Acerca da lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que, antes de responder essa questão, de novo, tá? Se você não deixou o seu like, se você ainda não comentou, não profetizou a sua vitória em 2024, faça isso agora. Eu vou ser aprovado em 2024. Comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e deixa, logicamente, o teu like. Enquanto eu bebo aqui, ó, as lágrimas daquelas pessoas que não estudam com a implacável concurso. Oh, meu Deus do céu. Pobres coitados que não sabem o que fazem. Vamos pra cima. Olha aí. Item A. Constitui crime de abuso de autoridade, constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Meu irmão do céu, esse item A tá bonito, hein? Por exemplo, aqui, ó, uma profissão que deva guardar sigilo. O padre. Outra, o psicólogo. Outra, o terapeuta. Entre outros, ok? Item B. Não constitui crime de abuso decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Para tal situação, existe a possibilidade de relaxamento da prisão legal. Poxa, se tirar o não, fica tudo certo, tá? Vamos lá. Quando, tá, eu falar sobre os crimes de abuso de autoridade, eu tenho um bizuzinho aqui para você interpretar quando pode e quando não pode ser. Como é que é? Lembra do artigo 5º? Não tem todos aqueles direitos e garantias que são elencados? Por exemplo, o direito de você só ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Lembra disso? Se isso não acontecer, pam, abuso da autoridade. É só isso. Você tem direito a guardar segredo em si mesmo. Se você tiver uma profissão que você deve realmente guardar segredo, como um padre, um psicólogo, e isso for lesionado, pum, abuso de autoridade. As pessoas que te prenderem, elas devem, obrigação legalmente, constitucionalmente falando, serem identificadas. Se elas não se identificarem, se elas se identificarem de forma diferente, pum, abuso de autoridade. Tá bom? Bora pra cima. Então, realmente, tá? Quando a prisão ela é ilegal, automaticamente você, ó, relaxa, tá bom? Item C.
Somente servidores públicos, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, podem ser agentes dos delitos previstos na referida lei. Não, tá bom? Somente servidores públicos no exercício de suas funções? Não, tá? Quando eu falo de servidores públicos, eu estou falando dentro da administração, mas da administração das pessoas que são concursadas, por exemplo, tá? Mas quando eu falo de agentes públicos, eu estou dando um ar mais amplo, pegando todas aquelas pessoas, inclusive aquelas que não recebem pelos seus serviços, mas estão vinculadas à administração, ok? Item D. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão não constitui crime de abuso de autoridade, pois visa resguardar a integridade do agente policial. É errado, tá? Isso daqui é duas garantias do artigo 5º, tá? E se ela for lesada, pum, abuso de autoridade. Então, realmente, o nosso item A é a resposta. Positivo, operante, eu trouxe para você. Tenha calma, olha aí, ó. Artigo 15. Constranger a depor, sob a ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício, profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Detenção de 1 a 4 anos. Abuso. Decretar medida de privação fora das hipóteses legais. Abuso. Deixar de identificar-se. Abuso também. Show de bola? Positivo, operante. Sexta questão na sua tela, bora pra cima. De acordo com a lei, é tipificado como violência institucional. Olha, essa violência institucional é a mais nova, tá? Inclusão. A mais nova inclusão da lei de abuso de autoridade. Ela foi inspirada naquele caso da Mariana Ferrer, tá? Da Mariana Ferrer. E cai em prova, professor? Ora, se não, meu patrão. Cai demais em prova, tá bom? O que é que seria, então, a violência institucional? Item A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. B. Submeter a vítima de infração penal a exame de corpo de delito. C. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos necessários para a elucidação do crime. Item D. Condução coercitiva da vítima para prestar depoimento. Veja bem, o que é que aconteceu basicamente nesse caso da Mariana Ferrer? Ela, infelizmente, sofreu ali uma tentativa ou mesmo uma consumação de estupro, tá bom? Naquele caso, ela foi levada para a delegacia, foi feito os procedimentos, foi feito o corpo de delito, foi feita ali a investigação preliminar no inquérito policial e ela teve que falar, descrever, contar o fato que aconteceu com ela várias vezes. E aquilo causa um mal psicológico grande. Ele causa também uma estigmatização, que é um processo ali de emplacamento da pessoa quando ela sai na rua, com a família dela, ela se torna um estigma, se torna uma cicatriz incurável visual da vida dela. Nesse caso, constitui sim, caso um agente público submeta ela a essa situação, ou se ele influenciar outro ou deixar outro submeter a pessoa a essa situação, vai constituir o crime de violência institucional, tá bom? Então nossa resposta aqui é sim o item A. Por que não é o item B? Porque o exame de corpo de delito, ele não tem nada a ver com o constrangimento, tá? Ele é uma forma de constatar que ocorreu aquele tipo de situação, aquela lesão. Então não há o que se falar em constrangimento aqui no item B. C. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos necessários? Não, seriam desnecessários, ok? Item C. A condução coercitiva da vítima para prestar depoimento. Isso daqui pode acontecer e não faz parte da nossa lei. Lembra, tá? Um crime, para ele ser crime, ele tem que ser tipificado. Ele tem que existir. Existe o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, se o crime não está descrito no Código Penal, em alguma lei especial, como a lei de abuso de autoridade, não é crime, tá? E a condução coercitiva não é crime, ok? Vamos lá. Tá aqui para você a violência institucional.
submeter a vítima da infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade, o quê? A situação de violência, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização, pena de detenção, 3 meses a 1 ano e multa. Aí tem nossos parágrafos aqui com uma qualificadora, tá? Se o agente público permite que terceiro, aliás, em aumento de pena, tá? Se o agente público permite que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3, e se ele mesmo for aquele que intimida ela, aplica-se em dobro. Positivo, operante. Então aqui nós finalizamos nossas questões de abuso de autoridade, mas fica aí ainda, não sai da nossa live, porque é importante que você fique aqui e consiga matar comigo as principais informações dessas leis, tá? Assim como eu tenho o bizu que eu passei para você do IP 15, preço 16, da lei de abuso de autoridade, eu também tenho um bizu, meu irmão, que é excelente, que salvou muitas pessoas aqui nos concursos próximos a mim, que eu apliquei, que foi justamente no novo Estatuto da Pessoa Idosa. Antes era Estatuto do Idoso, hoje é Estatuto da Pessoa Idosa. E é logicamente que agora iremos entrar nesse estatuto que é muito bom, muito legal para fim de prova, muito bom, gostoso de estudar, e vamos fazer juntos isso, tá bom? Bora para cima? Temos aqui então nossa primeira questão em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa. Respira. Bora para cima, 7ª questão. O atendimento preferencial e imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população é uma das garantias de prioridades prevista na Lei 10.741 de 2003 e alterações. Se houver, esta garantia de prioridade também compreende o seguinte, exceto. Veja bem, quando nós falamos de um estatuto, é porque vai ser designado direitos, né, de alguma parcela da população que carece de uma certa atenção. Nesse caso, é a pessoa idosa. Mas nós temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial e aqui, agora, o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a pessoa idosa, apesar, né, de ela ser aí o resquício histórico da nossa sociedade, ela é marginalizada. E ela precisa de uma atenção especial do Estado, do serviço público, das políticas públicas. É por isso que no Estatuto veio uma parte específica dizendo quais são as suas garantias de prioridade, tá? É um rolzinho exemplificativo muito importante e que cai muito em provas. Vem pra cá. Olha para cá. Temos aqui a garantia de prioridade dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 3º, parágrafo 1º. Veja bem, primeiro, o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas às pessoas idosas. 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da pessoa idosa, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, a priorização do atendimento da pessoa idosa por sua família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção própria da sobrevivência, que inclusive, tá? Existe a disponibilização de um salário mínimo para essa pessoa. Já vou bater isso com você, segura aí. A capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e a prestação de serviços às pessoas idosas. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento, que inclusive a própria lei vem dizendo aqui, ó, olha, só dica rápida aqui, tá? Que o envelhecimento, ele é, olha que interessante, isso aqui já caiu em prova, tá? Um direito personalíssimo. E a sua proteção é um direito social, tá bom? 7, 8º, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social e a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Isso aqui cai demais em prova também. Vamos lá, voltar para a questão. Item A. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Tá certo? Tá perfeito. A nossa resposta? Não. Por quê? Tá pedindo um exceto. E aluno meu, quando pede o exceto, ele bota o quê? Ó? O caveirão. Não esquece, tá? Não esquece. Vamos lá.
B. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Tá perfeito também, mas nós queremos o exceto, o errado. C. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Perfeito também, nós vimos agora nos nossos incisos. D. Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas relacionadas com a proteção da pessoa idosa. Opa, recursos privados não, tá? São recursos públicos. Opa, são recursos públicos. Deixa eu apagar aqui, porque são recursos públicos e não recursos privados, ok? Recursos públicos. Show de bola? Vamos lá. Item E. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Correto também. Primeira questão, na verdade, sétima questão. Item D é a nossa resposta de Deus no comando e a sua aprovação chegando só se você deixar o likezão. Vamos lá. Oitava questão. Dentre os idosos, aqueles com mais de 80 anos, o Estatuto prevê que... Vamos lá, olha para cá. Dentro do Estatuto, nós temos uma parte muito importante, que é as idades, que é a parte que tange as idades. Nós vemos várias idades dentro do Estatuto e cada idade tem a sua prioridade. Cada idade tem a sua ali, ó, diferenciação. E nesse caso, o que cai nas provas é justamente essa diferenciação. Porém, tem uma que é absoluta, que é basicamente a pessoa que tem mais de 80 anos. Eu a considero como um super idoso. Tá aqui, ó. Eu a considero ela como super idoso. Tá aqui nossos super velhinhos, tá? É o super idoso. O que seria o super idoso? Dentre os idosos, tá? Que é a partir, tá? A pessoa que tem igual ou mais de 60 anos, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Ou seja, mais de 80 anos, você é considerado um super idoso. Tem prioridade especial. Olha aqui o nosso item A. Vamos lá, item A. Aos idosos contando com mais de 80 anos, que não possuírem meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS. Na verdade, tá? Esse direito de um salário mínimo, ele existe, mas não é para as pessoas que têm 80 anos, mas aquelas que têm mais de 65 anos, tá bom? Então, ó, item A foi-se embora. B. É assegurada prioridade especial para os que contem com mais de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Item B, perfeito. Como que isso aparece em questão, por exemplo? Dona Maria tem 63 anos de idade e está na fila do supermercado. Seu João está atrás dela na fila do supermercado e ele tem 89 anos. Nesse caso, a Dona Maria, que já é idosa, tem prioridade sim na fila. Porém, o seu João, que é mais idoso do que ela, tem mais prioridade. Ou seja, ele vai passar na frente. É isso, tá bom? Vamos lá. C. Em todo atendimento, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, em quaisquer circunstâncias. Aí, calma aí, tá? Realmente ele vai ter a preferência, mas em situações emergenciais não vai ter prioridade. Até porque se uma pessoa de 80 anos, olha para cá, ela está tendo dor de cabeça, e vem uma com 65 e está tendo um AVC, é uma situação de emergência mais grave. Nesse caso, a pessoa que tem 65, ela vai passar na frente. Show de bola? Vamos lá. Item D. É assegurada prioridade absoluta e específica aos maiores de 80 anos, no âmbito da assistência à saúde em relação aos demais idosos. De novo, tá? Idem, o item C não é absoluta, porque em situações de emergência pode ser passada a prioridade normal. Item E. O SUS manterá para os idosos com mais de 80 anos unidades especiais de geriatria e gerontologia. Na verdade, é com mais de 60, tá bom? É mais de 60, ok? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos idosos, tá? Que aqui, ó. Opa, saiu aqui. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem pode ser provida por sua família, é assegurado um salário mínimo. Show de bola? Artigo 15 vai dizer que realmente o de 80 anos tem preferência, exceto em caso de emergência. Positivo, operante, bora pra cima.
tenho aqui então para você as idades das pessoas idosas. Olha, esse aqui é um bizu que eu só passo para os alunos que eu mais gosto, tá? Então, vou passar para você e merece aqui o seu like, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, clica aqui embaixo, entra no nosso grupo, confere nosso curso e faça parte da família Implacável Concursos, tá bom? Bora para cima. Temos a idade de 60 anos, ok? Temos a idade de 65 anos. Temos a idade também de 80 anos. E agora as suas diferenciações. Olha que interessante. Vamos lá. Para 60 anos, é a definição, tá? É a definição de pessoa idosa, tá? Vou colocar aqui de idoso, que é a mesma coisa. E também já garante os seus direitos, ou seja, garantias de prioridade. Já para adiantar, vou colocar que o de 80 anos aqui, ó, ele tem a chamada prioridade, nós já vimos isso, tá? Só para adiantar, especial. Quando eu falo de maior de 65 anos e maior de 80, né, maior de 65 anos, eu estou me referindo primeiramente, olha que interessante, um salário mínimo, lembrando, tá? Que é só para aquele idoso que não pode prover a sua subsistência e também não pode a sua família fazer isso, ok? 65 anos também você vai ter direito, ó, a transporte gratuito, tá? Transporte gratuito. Então já está aqui, ó, as idades mais importantes do nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Esse bizu eu só dou para os meus melhores alunos, ok? Não esquece disso. Continuando aqui, nona questão. Bora para cima! Conforme a legislação e o direito à habitação, o idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Sobre o direito de habitação, assinale a alternativa correta com base na lei do idoso, do Estatuto da Pessoa Idosa. Item A. Reserve de pelo menos 5% das unidades habitacionais. Olha para cá. Além das idades, existe outro bizu que eu quero passar para você, que é o bizu das porcentagens. As porcentagens, elas caem demais em provas. E eu tenho uma listinha para passar para você não errar mais e não quebrar a cabeça e não precisar ficar decorando a lei para responder a questão. É só ver o bizu do professor Aurenão. Bora para cima. Ficou brega isso aqui, foi? Bora! Olha aqui, deixa eu passar aqui para cá. Vamos lá trabalhar aqui quais são as nossas... Deixa eu apagar aqui, cadê? Vamos lá, dá para fazer aqui mesmo. Vamos lá, aqui. Quais são as nossas porcentagens, tá? Vamos lá. Temos a porcentagem de 3%, a porcentagem de 5%, a porcentagem de 10%, a porcentagem de 50% e a porcentagem de 70%. Todas essas aparecem na nossa lei, tá bom? De 3%, eu vou ligar a palavra-chave unidade habitacional. Inclusive, essas unidades habitacionais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ela tem que ter preferência no térreo para pessoas idosas, tá bom? 5% é referente, ó, a estacionamentos, tá bom? A estacionamentos. 10% é relativo aos assentos no busão, tá? Assentos no busão. 50% é relativo a mínimo de descontos, tá? Mínimo de descontos. Para quê? Vamos lá. Primeiramente, em passagens. Passagens, colocar aqui, ó, interestaduais, tá? Interestaduais, ok? E também tem a observação que é para aqueles idosos que têm a renda inferior a 2 salários mínimos, ok? Show de bola? E também é 50% no mínimo de desconto para cultura, tá? Para cultura, para eventos, tá bom? Show de bola? Tá dando travadinha aí, mas dá certo, tá bom? Vamos lá.
Continuando aqui, nós temos essa situação. Dentro dos ônibus interestaduais, nós temos 2 vagas que são gratuitas, tá bom? Só para você ficar por dentro. Essas vagas gratuitas, quando elas são preenchidas, entra aí nesse momento as passagens com no mínimo 50% de desconto. Ou seja, se você como idoso com mais de 60 anos, tá? Você chegar na rodoviária e pedir passagens gratuitas, pode ser que tenha 2 passagens gratuitas, ok? Se você tiver a renda mínima inferior a 2 salários mínimos, ok? E se não tiver, professor? E se tiver sido ocupado por outros idosos? Aí, nesse momento, você vai ter, no mínimo, 50% de desconto nas outras passagens, ok? E os 70% é o quê? Pronto, boa pergunta. 70% em relação, olha, ao seu investimento, à sua custeação, melhor falando, custeação em entidades. Por exemplo, dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos a figura da Casa Lar ou da entidade filantrópica, que não tem fim lucrativo em regra, tá bom? E essa entidade filantrópica, apesar dela não querer dinheiro, ela pode ser custeada. E caso ela seja custeada pelo idoso que está sendo lá abarcado pelas suas atividades, não pode exceder a 70% do salário do idoso, da renda do idoso, tá bom? Então, 3% unidade habitacional, 5% estacionamento, 10% assentos no busão, 50% são os descontos e 70% a custeação dessas entidades sem fins lucrativos. Show de bola? Vamos lá. Volta para a questão. Reserva de 5%. Opa, falou de 5%, eu tenho que procurar o quê? Estacionamento. Errado, ó. Unidades habitacionais é 3%. Não esquece disso, tá bom? Item B. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos acima de 65 anos. Não, é a todos os idosos, tá bom? C. Critérios de financiamento habitacionais compatíveis com a renda per capita de 1/4 do salário mínimo vigente. Não, é de acordo com a renda do idoso, não importa aqui o quórum não. D. Reserva de 3% nas unidades residenciais para atendimento aos idosos, autônomos e usuários de benefícios sociais. Não necessariamente os autônomos e usuários de benefícios sociais, tá bom? Isso aqui não consta de acordo com a lei, tá errado. Eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas para garantia de acessibilidade do idoso. Perfeito, tá? Perfeito. Essas barreiras que impedem, por exemplo, a circulação do idoso, barreiras arquitetônicas, escadas gigantescas, urbanísticas, meio fios, né? Altos nas avenidas, são barreiras que podem impedir a acessibilidade da pessoa idosa, que já tem uma dificuldade de movimentação, de locomoção, tá bom? Dificuldade motora, e isso deve ser eliminado pelo Estado, que deve ser o garantidor desses direitos, ok? Bora pra cima? Vamos lá. Questão de número 10. Olha aí, de acordo com o estabelecido no Estatuto da Pessoa Idosa, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, ao maiores de... Lembra que eu falei para você que existem as idades, tá bom? 60, 65 e 80 anos, mais de 80 anos. 60 é o idoso, tá? É para considerar a pessoa idosa. 65 anos, ela já pode receber um salário mínimo se ela não conseguir sobreviver com o que ela tem, nem a sua família poder ajudar também, tá bom? 65 também dá direito ao transporte gratuito, só que é o transporte interurbano, entre os bairros, o famoso busão, tá bom? E esse busão, ele é dedicado às pessoas que têm mais de 65 anos, item A. Professor, e como é que ele faz para acessar? É só mostrar qualquer documento aqui a nossa live. Espera um pouquinho, fica aí, não esquece de ajudar o professor, pô. Compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, eu vou ser aprovado em 2024. Clica no link aqui embaixo, se inscreve aqui no nosso curso, tá? A gente discutir ali uma questão massa, um conceito, eu te mostrar. Vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua presença, todo o pessoal aqui do chat que está aqui comigo, vocês que estão ao vivo, vocês que estão assistindo depois também, vocês serão vencedores, mas isso cabe a vocês, tá bom? Lembre-se, Deus não dá uma cruz mais pesada do que você possa carregar. Vai conseguir, em nome de Jesus, ser aprovado ainda neste ano.